Vamos nessa sintonia de paz, carinho e amor, agradecendo ao Pai, bendito e misericordioso, a oportunidade de estarmos juntos para a realização, mais uma vez, no Evangelho nessa casa. E vamos pedindo, assim, para que a espiritualidade amiga, responsável pela Casa Espírita Maria de Nazaré, possa vir até nós, onde nós estamos, em nossas casas, e nos dar um passe de reconforto espiritual e harmonia e esperança, nos preparando para receber as palavras da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dessa forma, agradecendo ao Pai Criador o alimento de todos os dias, a oportunidade de termos uma profissão honrada e honesta e ganharmos o pão de cada dia com o sol do nosso próprio rosto. Vamos agradecendo a Deus a existência desse planeta, que nos serve como um hospital e uma escola para a nossa regeneração espiritual. Vamos agradecendo a Deus a existência de cada religião, de cada igreja, de cada centro espírita nesse planeta. Vamos agradecendo a Deus a existência da codificação e de Jesus em nosso dia a dia. E assim então vamos pedindo pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Vamos pedindo pelos nossos inimigos, para aqueles que nos querem o mal, nos caluniam. E vamos pedindo também por todos os moradores de rua, que eles possam encontrar uma mão estendida em vossas direções e que possam encontrar um pão, uma água, um cobertor. Vamos pedir para os nossos irmãos dependentes químicos que vagam entre as bocas, vielas, praças e becos e bares, à procura de sua droga de predileção. Vamos vibrar também por todos os familiares que têm irmãos em condição de dependência química. Graças a Deus. E vamos dessa forma, dando início ao Evangelho da noite de hoje, pedindo pela paz universal entre os homens. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. Boa noite a todos. Eu vou falar de um tema hoje meio diferente, tá? É um tema que não é muito corriqueiro nos centros espíritas, mas muitas pessoas se aprofundam e procuram estudar, que é a questão da ufologia. O que é ufologia? Ufologia é o estudo sobre o aparecimento de fenômenos anômalos, que não seja do mundo nosso material, nosso mundo aqui terráqueo. Geralmente de objetos não identificados, né, que aparecem no céu, ou às vezes está no fundo do mar. E a ufologia é um assunto que tem tudo a ver com o espiritismo. Não é invenção minha, pelo contrário. Para quem quiser se aprofundar e ver se eu estou falando a verdade ou não, é só olhar a revista Espírita, se eu não me engano, de 1858 ou 48, não estou lembrado muito bem, acho que é 58, em que o próprio Allan Kardec coloca lá nessa revista Espírita, que era publicada por ele. Muitas pessoas acham que a publicação responsável, Allan Kardec só foi responsável pelo Pentateuco, né, que é
o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, o Céu e a Terra. Céu e Inferno. Céu e Inferno com a outra? Obras apóstomas. E obras póstumas. Bom, mas ele escreveu outro, que é Espiritismo também, e também a Revista Espírita. Bom, é assim, lá na Revista Espírita, houve uma comunicação em que um ser de lá, através do médium, desenhou onde Mozart vivia, em Júpiter. Então, lá na Revista Espírita já tem uma comunicação, né, de existência de vida em outros planetas. E aí seria a própria vida do Mozart. Bom, mas não é só isso. Se a gente pegar em Cartas de uma Morta, também lá é falado na psicografia de Chico Xavier da existência de vida em outros planetas. E do ponto de vista histórico aqui, no nosso planeta, além da questão espiritual, nós podemos ver pinturas muito semelhantes de astronautas. E pinturas isso de mais de 5.000 anos, 7.000 anos atrás. Há até mesmo pegadas de tipo de bota, né, na Terra, ainda quando a Terra ainda estava praticamente em efervescência material. Então, há vários elementos que comprovam que nós somos visitados por esses seres de outros planetas. Não só pelas pinturas, não só pela psicografia e pela comunicação dessas entidades nos centros espíritas, mas também até mesmo sendo relatado por pessoas importantes, que eu digo importância que têm cargos de responsabilidade junto à população humana. Então, ex-ministro da Defesa do Canadá já vem falar publicamente da existência de vida extraterrestre, que os Estados Unidos têm contato com vida extraterrestre. O ex-secretário de Defesa também do Reino Unido, né, veio falar publicamente sobre a questão da ufologia. Isso é um assunto muito bem aceito, né? Nós temos, existe um livro chamado Terra Vigiada, que é um relato de vários militares nos Estados Unidos, que militares, assim, não é que o militar seja um cidadão melhor do que o outro, não tem nada a ver, mas por ter um cargo de responsabilidade grande, essas pessoas não procuram mentir, assim como um professor não procura mentir, assim como qualquer pessoa séria, um juiz, um médico, ele vai mentir sobre coisas importantes sobre sua carreira. Ainda mais um militar. Vem a público para falar de ocorrências ufológicas em bases militares importantes nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, até mesmo de acionamento de ogivas nucleares. Esses fenômenos anômalos aí que muitas vezes nós não compreendemos, né, que as pessoas acham que é loucura, eles aparecem muitas vezes em bases militares aonde tem armas nucleares. Bom, e esses casos estão sendo relatados em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil. Muita gente vai dar risada, mas o ET de Varginha. O ET de Varginha caiu meio que no ridículo, mas há muita coisa séria nele que foi exatamente com a ideia de tentar desmoralizar os ufólogos. A ufologia é uma área de pesquisa séria, assim como é o espiritismo. Contudo, o caso que eu vou trazer aqui em especial é o chamado Operação Prato. Essa Operação Prato aconteceu em Colares, lá no Pará, lá no estado do norte, lá do Brasil, no Pará. Começou a acontecer um fenômeno estranho que a população começou a ter muito medo. Tanto medo que provocou pânico, que o prefeito foi obrigado a chamar a aeronáutica para poder intervir lá. Por quê? Porque existia todo o fenômeno chamado dos OVNIs que estavam aparecendo e estavam provocando pânico. Bom, foram mandados para lá alguns militares, mas por quê? Principalmente porque eles estavam com medo do movimento de esquerda, movimento guerrilheiro. Não podemos esquecer que
que teve um movimento guerrilheiro aqui no Brasil, na época da ditadura militar, e os militares tinham receio que fosse mais um movimento guerrilheiro. Eles mandaram suas forças para lá para poder investigar. E quando eles chegaram lá investigar, perceberam a veracidade do fato. Ficaram 4 meses investigando. E depois do levantamento do então capitão Urandi, levou-se até o responsável, o seu responsável hierárquico, as suas pesquisas, comprovando que existia veracidade da ufologia, de fenômenos ufológicos daquela região. E aí pegaram aquilo lá e levaram para outro canto e falaram, a missão está encerrada. Bom, detalhe, o coronel Urandi, ele vem a público depois com o tempo, já estava aposentado, não estava mais dentro das Forças Armadas, e confessou e logo depois cometeu suicídio. Né? Bom, então há casos muito sérios aí sendo relatados. O próprio Chico Xavier, através da figura do Geraldinho Lemos, que é um palestrante espírita importante que teve muito contato com o Chico, fala dessas comunicações espirituais. Pois bem, dessas comunicações extraterrestres aqui no planeta, e ele inclusive viu e tal, tinha contato direto, muitas vezes, várias experiências. Bom, então esse fenômeno existe. Então, mas qual a importância de falar desse fenômeno aqui no planeta, de falar aqui no Centro Espírita, né, no Evangelho, falar sobre esse fenômeno? Muito simples, meus amigos, para mostrar que, olha, ninguém aqui é melhor do que ninguém, e todos nós somos responsáveis. Somos responsáveis. Nós não somos a última bolacha do pacote, não somos o suprassumo da criação. Né? Esses seres que aqui vêm para cá pesquisar, nem todos são bons, né? Mas há muita seriedade e muitos médios acabam tendo contato com esses seres. Né? Pesquisa, trabalho de cura, etc. Então qual a importância disso aqui, falar isso aqui para todos nós? A ideia não é ter medo, que não precisa ter medo. Né? A ideia, na verdade, é demonstrar que existe uma coisa muito maior que todos nós e que tem uma responsabilidade tão grande de criar, de produzir, que é Deus. E que nada que ele produz, absolutamente nada que ele venha produzir, não tem um sentido prático. Sempre tem uma funcionalidade, tem uma coisa importante, tem um porquê. Ah, mas espera aí, Sérgio, então por que não descobriram vida lá em Marte? Bom, do ponto de vista da ciência, não acreditava-se que existiria vida no fundo, na parte mais fundo lá do oceano, nas zonas abissais do oceano. Por quê? Porque não teria calor suficiente, não teria luz, né? Pois bem, e também acreditava-se que não teria vida lá no centro do vulcão, lá nas larvas, lá no vulcão, porque a temperatura seria muito grande. Pois bem, descobriram-se vidas nesses lugares aqui no planeta Terra, que são chamados extremoides, vida bacteriana. E é uma vida. É uma vida. Vírus é uma vida, as bactérias são uma vida, e automaticamente percebeu-se que se tem vida aqui, lá nos lugares onde a ciência até então não admitia, né, que é nos fundos abissais do oceano, assim como no centro do vulcão, existe vida sim em outros planetas. Pode ser vida bacteriana, né, porque eu estou falando isso aqui da vida aqui, que do Marte ainda, a gente não tem visualmente visto nenhum marciano lá no planeta, porque já foram sondas para lá. Né? Tudo bem que pode ter encobertamento das Forças Armadas, etc., mas ainda não foi comprovado, não temos a prova elementar, porque os próprios governos tentam omitir a verdade. É para não provocar pânico na população, senão a população entra em pânico desnecessariamente. Então evita-se falar disso abertamente e aceitar, apesar de algumas autoridades aí pelo mundo já virem falando. Então o que acontece?
nessas circunstâncias todas aí? É que existe vida aonde tiver planeta. Tem planeta, tem vida. E nós não somos o suprassumo da criação. Então por que tanto orgulho nós temos? Tanta vaidade? Se não somos os melhores em beleza, não somos os melhores em inteligência, não somos melhores em moral, por que essa soberba do ser humano? Essa falta de aceitação ao próximo? Sempre se colocar acima. Ah, eu sou branco, sou melhor do que o negro. Ah, eu sou japonês, sou melhor do que o chinês. Por que essas barreiras que nos impedem de amar de fato? Nós temos que aprender a amar as pessoas. E tudo isso é fundamental porque o dia que nós percebemos a necessidade de amar e passarmos a amar de fato as pessoas, muita coisa serão reveladas por nós, para nós, e muita coisa serão percebidas por nós. Mas nós temos que ter essa capacidade de amar primeiro. Se nós não aceitamos o torcedor do time rival, como que nós vamos aceitar a vida de outro planeta, de outro ser diferente? Se nós temos preconceito pela cor da pele, temos preconceito pela opção sexual, pela religiosidade, então imagina se esses seres aparecessem em grande escala para todos verem. E é provocar pânico, porque o ser humano ele gosta de ver aquilo que é espelho, né? Ele é meio que narciso, ele gosta de ver aquilo que é espelho, sua própria aparência. Aí ele acha legal, ele acha bacana. Mas isto tem um limite, né? Isso nos impede de sermos felizes. Tentar colocar todo mundo numa camisa de força, fazer com que todo mundo seja igual, isso só provoca insatisfação, só provoca tristeza. Nós temos que aceitar os outros. E aí, quem sabe um dia, aceitando os outros aqui, que estão aqui no planeta Terra, que vivem aqui, quem sabe esses seres possam se apresentar em praça pública para todos nós e dermos conta da sua existência, né? Palpável. Porque imagina se vem aqui entre nós um ser, por exemplo, de alto padrão vibratório, de iluminação espiritual, mas por ser diferente, muitos vão querer matar, porque não aceita a diferença. Então nós temos que aprender a amar primeiro, para depois ter esse contato espiritual. E segundo o prognóstico do Chico Xavier, que é, se nós passássemos do 27 de julho de 2019, haveríamos possibilidade de desenvolver contato com esses seres. Né? Por quê? Por que depois de 2019? Exatamente porque seria 50 anos depois da chegada do homem à Lua. Esse foi um marco importante da chegada do homem à Lua. E por que 50 anos depois? É porque nós tínhamos a tecnologia da arma nuclear e já tínhamos usado já militarmente 2 vezes, em Hiroshima e Nagasaki, quando digo nós, seres humanos. E vivíamos fazendo teste. Então, para a espiritualidade, para esses espíritos, para esses seres de outros planetas mais evoluídos que nós, eles nos víamos como crianças com armas de fogo. Né? Então ficaram muito preocupados. E assim cobraram uma certa atitude de nós, e Jesus interviu em nosso benefício, pedindo uma moratória de 50 anos para que pudéssemos nos elevar espiritualmente, para começarmos a despertar, né? E passar a amar a todos. Bom, do 27 de julho de 2019 nós já passamos. Até agora não ocorreu nenhuma guerra nuclear, graças a Deus. E quem sabe um dia eles possam aparecer em grande escala para todos nós e possamos perceber. Porque muitos centros espíritas aí já estão aparecendo. Fazem trabalhos espirituais, participam de equipes de resgates, né, espirituais, participam do trabalho de cura dentro dos centros espíritas, só que muita gente não vê. Então eles aparecem como preto velho ou como um guardião do centro, como um índio guardião, né? Ou como uma senhora bezendeira para poder fazer limpeza da casa, porque a nossa psique ainda, a nossa capacidade psicológica não admite um ser tão diferente de nós.
porque a gente não sabe nem amar aqueles que estão aqui do nosso lado, a gente não aceita o vizinho por ser palmeirense, ou por ser São Paulino, ou por ser corintiano. Imagina vir um ser completamente diferente do ponto de vista físico de nós. Então, tem coisas que estão acontecendo, nós temos que perceber todas essas mudanças, não pela questão do receio, do medo, mas sim como transformação gradual e lenta do nosso país, do nosso mundo, para uma coisa muito melhor, que é o planeta de regeneração. Então, nós temos que vestir a sandália da humildade, que é difícil vestir a sandália da humildade, né? E percebemos que nós não somos o centro do universo. É muito interessante isso, porque Copérnico, Galileu foram perseguidos por divulgar a ideia de que nós não éramos o centro do universo, que a Terra não era plana, né? Que a Terra não era parada, estava lá no centro do universo, e sim aqui no nosso sistema solar era o Sol, o centro do universo no sistema solar, e nós girávamos em torno do Sol. Foram perseguidos. Imagina com esses seres que vêm com informações muito diferentes, né? Vêm com concepções, ideias muito mais à frente da nossa, como nós iríamos receber? Primeiro, muitas religiões aí iriam sofrer um baque. Imagina, aparecem esses seres, aí como que fica lá alguns pastores falando que nós somos a supra-sumo da criação, o resto é demônio. E aí? Nós temos que ficar atento que até mesmo a Igreja Católica admite a existência de extraterrestres. Admitem essa possibilidade. Um dos centros de pesquisa astronômica mais desenvolvido no mundo está no Vaticano, porque eles já se tocaram dessa possibilidade. E há inclusive relatos de comunicação desses alienígenas com alguns papas que passaram, com alguns presidentes dos Estados Unidos, etc. Existem informações, e aí já não tem muitos dados materiais, né, para poder sentir e palpar, que alguns alienígenas estão entre nós, como disse aqui o Ezequiel. Sim, tem muitos casos que levantam essa possibilidade da existência deles, alguns deles entre nós, que não é percebido por nós, pela gente aqui no dia a dia, que teriam características humanoides, né? Seriam raças adâmicas, assim como nós, e não é percebido. Isso tem sim, tem essa possibilidade, e provavelmente pode estar aqui no planeta Terra em missão e de transformação desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Estão aqui nos ajudando nessa transformação, né? E existe sim essa possibilidade. Como existe também a ideia de que alguns países do mundo tiveram contato com esses seres, com seres de outros planetas, e desenvolveram armas tecnológicas a partir desse contato, através da engenharia reversa, né? Pega uma determinada arma, um determinado disco, espaçonave, e vai estudando, fazendo uma engenharia reversa para poder desenvolver sua própria tecnologia. Isso são relatos que existem mesmo. Gente, inclusive, que era da CIA, que é uma agência de inteligência dos Estados Unidos, que comprova essa possibilidade, sim. Vários relatos. Tudo bem? Isso fica só a título de curiosidade para todos nós, para avaliarmos os nossos posicionamentos, o nosso orgulho, nosso egoísmo, né? E percebemos também que temos que nos darmos conta de vestirmos a sandália da humildade. Então, independente do rótulo profissional, do diploma que você tenha, é necessário desenvolvermos o amor incondicional, né? E que não somos muita coisa, não. Temos que aprender muito ainda com aquilo que a natureza nos proporciona, com aquilo que a experiência que Deus nos dá nos dia a dia. A Norma fez uma pergunta ontem
sobre se a tatuagem marca o perispírito, traz algum problema para o perispírito. É assim, ó, o que acontece? Existe um estudo chamado a molécula da água, que é o de um japonês. Se a gente procurar pelo YouTube, a gente acha molécula da água, em que fala que a molécula da água retirada de um rio sujo, né, levado esse recipiente, né, com essas moléculas de água até um local de meditação e oração budista, e essa água teve uma melhora significativa. Essa molécula teve uma melhora significativa. Como eu também teve a experiência de tirar molécula de águas de rio limpo e levar para onde tinha música de heavy metal, e a molécula da água ter digamos um retrocesso, né? Perder a sua parte da sua qualidade. Então, um ambiente, que essa pesquisa demonstra, que um ambiente sim tem capacidade de interferir na molécula da água. Se o nosso corpo é feito de molécula feito de água, tem muita água no nosso corpo, então imagina o que um ambiente de baixa vibração espiritual pode provocar no nosso corpo. Assim como o ambiente de alta vibração espiritual pode elevar muito a qualidade do nosso corpo. Então, e a tatuagem? A tatuagem ela pode trazer coisas negativas, sim. Se, por exemplo, trazer frases negativas, se forem desenhos que de baixo teor moral, pode trazer consequências sim para o perispírito. Pode trazer consequências para nós, de maneira geral, nessa encarnação. Agora, se isso vai ficar marcado no perispírito, eu não acredito. Não acredito. O que fica marcado no perispírito, por exemplo, são as nossas ações. Por exemplo, o ato de fumar, se você fuma, isso marca o perispírito. Se você bebe, isso também marca o perispírito, né? E aí você pode levar algumas reencarnações para poder limpar esse perispírito. Agora, a tatuagem, eu não acredito que venha trazer alguma coisa negativa, a não ser que for baixo teor vibratório ou marcar nos lugares onde tem, por exemplo, chakras. Sei lá, aqui nós temos o chakra coronário, chakra frontal, laríngeo, cardíaco, o gástrico, o esplênico, né? O básico, o humeral. Então isso pode trazer consequências. Então não é melhor fazer isso. Agora, se você escreve lá uma coisa de elevado teor espiritual, isso vai trazer coisas benéficas para você. Você vai escrever o nome do seu filho, o que isso vai trazer de mal para o seu perispírito? Eu acredito que é absolutamente nada. Tá bom? Então fica aí essa dica. Amanhã haverá evangelho, tem evangelho todos os dias às 18 horas. Amanhã a Vânia e o seu João. Na sexta-feira o Ezequiel. No sábado, Vânia e seu João. Domingo, Ezequiel. Segunda, Ezequiel. E na terça sou eu, quarto sou eu também. Fique na paz, na luz do Mestre Jesus. E vamos encerrando com a oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. Não se esqueça, o próprio Jesus falou que existia, no meu reino existiam várias moradas, e essas moradas estão aí para serem habitadas. Se um pai de família honesto, correto, não vai fazer nada que venha trazer alguma consequência negativa para os seus filhos, imagine Deus. Então fique na luz do Mestre Jesus.